Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. É um privilégio poder partilhar com você da palavra de Deus e eu gostaria, em nome de Jesus, que você ficasse atento aí para o que Deus tem a dizer para ti e para mim nesse dia. Primeira João, capítulo 3, versículo 16. E vamos até o 24. 1 João 3, de 16 a 24. Todos acharam sua Bíblia? Todos acessaram o texto? Eu gostaria que você pudesse ir se disciplinando, porque nós em casa nós temos muitas distrações, né? Em casa nós temos muitas formas da gente se distrair, né? Por isso que nós muitas vezes oramos pouco, por isso que muitas vezes nós meditamos pouco, por isso que muitas vezes nós, o que diz respeito às coisas de Deus, em buscar as coisas de Deus, nós rapidamente e facilmente nós somos desviados pelo que Deus quer que nós façamos. Pelo que Deus não, pelo que o mundo nos induz a fazer e pelo que nós acreditamos que conseguimos fazer. Nós nunca podemos acreditar na nossa própria expectativa. A nossa expectativa, muitas vezes, ela é humana. Então, uma vez que eu recebo a palavra de Deus, eu preciso ter a ajuda do Espírito Santo e também ter uma postura de disciplina em interpretar a palavra para o coração que está necessitando, não para outra pessoa, né? Às vezes a gente tem uma forte tendência para ler o texto. Esse texto aqui serviria para fulano. Mas dá certinho aqui, eu estou vendo ciclano aqui, né? Mas, amados, repreendido está essa palavra em nome de Jesus. E essa postura não é de um filho de Deus. Essa postura não é de crente. A postura que nós temos que ter é de humildade, entendendo que eu preciso dessa palavra e eu preciso ser ministrado pelo Senhor por essa palavra, não é? Então, em 1 João 3, de 16 a 24, o meu texto, na minha versão, diz o seguinte: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Aqui é uma palavra que praticamente a gente não precisa nem falar muito, já está dito, né? Mas é importante a gente destacar algumas coisas, é importante a gente frisar alguns pontos para a gente saber se de repente nós estamos no caminho, né, fazendo a coisa certa ou não, né? E aí fazer os devidos ajustes. Mas aqui eu quero falar um pouco sobre a nossa posição de ajudadores, de pessoas que se dedicam a abençoar vidas sem nada em troca, sem querer ter nada em troca. Nesse mundo nós temos muitas pessoas boas de coração. Nesse mundo nós temos muitas pessoas que são otimistas, que são especiais no servir ao próximo.
Nós temos muitos corações sinceros, verdadeiros, pessoas que realmente não se importam em estender a mão, não se importam em de fato ajudar, se esmeram para isso. E muitas delas, não querem nada em troca. Elas não fazem para aparecer, elas não fazem para barganhar, elas não fazem nada para querer ser vistas. Por outro lado, tem pessoas que fazem para querer uma resposta, fazem para poder ter uma motivação, fazem para poder ter um elogio, fazem para poder... Na verdade, não faz para o próximo. Faz para ela mesma ser ovacionada, ela mesma ser adorada, ela mesma responder questões internas, pessoais. E aqui a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos desafia, a palavra de Deus nos mostra a verdade, para que através dessa verdade possamos viver, possamos nos apoiar. Não é? Nisso conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Amor não é um sentimento. Aqui está claro que é uma atitude. É uma atitude totalmente contrária, totalmente diferente do que o que a mídia mostra, do que as pessoas querem, do que esse mundo, a sociedade quer. Não é? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quem hoje daria a vida por alguém? Quem hoje se colocaria no lugar de outro? Quem hoje, né? Olhando aí para uma visão, para uma figura, um filme, por exemplo, quando aquelas pessoas se jogam na frente da bala que está vindo, né, para poder se proteger o outro, mas ela acaba morrendo. Será que existe pessoas assim hoje? Será que tem pessoas que morreria por outras, como Jesus, o nosso Senhor, fez? A Bíblia ensina que devemos fazer o que Cristo fez. Se nós afirmamos, se nós dizemos que queremos ser parecidos com Cristo, Cristo morreu pelas pessoas. E você morreria? Não é? Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. As pessoas muitas vezes são literais e elas querem, principalmente nesse mundo de hoje, elas querem que isso seja visto e até colocado no jornal. Não é? Não existe mais... É muito difícil você ver alguém que morra, né, literalmente morra por outras pessoas. Paulo fala isso nas suas cartas. Mas ela pode agir com amor, ela pode abrir mão da sua vida por outras pessoas. Né? Aqui diz o texto, o verso 17: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está aqui, o amor de Deus é servir o próximo. O amor de Deus é se doar ao próximo. O amor de Deus é dar sem nada em troca. O amor de Deus mostra aqui, tem recursos materiais? Doe. Tem recursos materiais? Ajude. Vendo o seu irmão tem alguma necessidade? Ajude. Quando fala em irmão, é porque João aqui, ele está falando especificamente para pessoas de dentro do seu convívio cristão. Não está falando para pessoas de fora que nem conhecem o amor de Deus. E por não conhecer o amor de Deus, elas não fazem. Porém, existem pessoas que têm um coração inclinado para o bem, coração inclinado para o doar, o coração inclinado para a compaixão. E essas pessoas, elas não sabem, mas elas precisam conhecer o amor de Cristo, e a partir desse amor elas podem praticar o que muitas vezes, entender o que muitas vezes elas praticam sem saber o que está acontecendo. Aqui existe a compaixão e graça, né? Recursos materiais, necessidades atendidas e compaixão. Se aqui está dizendo, se você não tem isso, como pode permanecer o amor desse Cristo em ti? E ele diz assim de maneira muito amorosa, muito cuidadosa, né? Muito acolhedora e também de uma maneira muito confortável. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em outras versões fala em práticas verdadeiras, né? Ações práticas e palavras verdadeiras. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Dele quem? Da pessoa, do próximo. Né?
não amemos, aqui está dizendo, se você diz que tem amor, se você fala desse amor, viva esse amor. Mas viva de uma maneira prática. Não só... Porque assim, não existe, amados, a possibilidade de você fazer, praticar, você abençoar pessoas e você, por outro lado, não querer andar com esse Jesus que manifesta isso. Como pode uma pessoa fazer o bem sem andar, sem conhecer Deus? Todas as pessoas que fazem isso, elas fazem porque têm um coração inclinado para o bem. Elas podem não conhecer Jesus, mas elas têm um coração inclinado para o bem. Imagina se elas dedicam totalmente o seu coração para Jesus. Elas não só vão fazer o que já vem sido feito, como elas também vão sentir uma paz no coração muito mais plena, muito mais abundante do que ela tinha antes. Porque ela não vai ver, ela não vai ter paz porque ela deu, fez, agiu de uma forma e o sorriso pagou. Quando o sorriso paga, é porque está faltando mais alguma coisa. Quando a palavra de retorno paga, está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu faço em nome de Jesus, quando eu me dou por Jesus, quando eu pago um preço pelo nome de Jesus, quando eu abro mão da minha própria vida em nome de Jesus, e eu sinto paz no coração, eu sinto que eu estou bem e não preciso de mais nada. E aí, consequentemente, eu vou ajudar, eu vou abençoar outras pessoas e eu não vou pensar em troca nenhuma, não é? Por isso que a Bíblia fala, amemos de palavras, não só de palavras, mas de ações verdadeiras. Porque a ação verdadeira é aquela que é reconhecida por Jesus e que o nosso coração fica tranquilo diante das pessoas. Não é? O texto desafia aqui dizendo o seguinte: quando o nosso coração nos condenar, a gente fica tranquilos, o coração fica tranquilo diante dele, né? Dele quem? Do próximo, quando o nosso coração nos condenar. Quando o nosso coração nos condena, é porque nós fizemos alguma coisa errada. E quando o nosso coração é avaliado, é porque eu estou com Jesus. Então veja bem, quando eu faço o bem, eu não tenho Jesus, o meu coração não vai condenar em nada, não vai me avaliar em nada, porque eu simplesmente tenho um coração inclinado para o bem. Agora, quando eu tenho Jesus, o seu Espírito Santo toca em mim. Quando eu faço o bem, eu tenho que fazer completamente o bem, porque aí o meu coração não vai condenar, o meu coração não vai pedir, vai avaliar, não vai me avaliar, porque o meu coração agora é de Jesus. O meu coração, ele é convertido às coisas de Cristo, e sendo convertido às coisas de Cristo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como Paulo diz. E também as coisas que eu faço agora são novas. As antigas já passaram, tudo se fez novo. É o que diz também o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? E aqui o texto diz assim: porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Sabe aquela palavra quando as pessoas, né, elas querem justificar as suas ações? Ela fala assim: a gente tem que seguir o que o coração manda, né? Pois é, mas a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17 que o nosso coração é enganoso, que não habita nenhum bem no nosso coração. Então quer dizer que o meu coração, ele não vai me levar para o melhor, ele vai me enganar, me mostrar o que é bom, não é? Porque aí vai aflorar sentimentos, vai aflorar situações emocionais, ações emocionais. E aí, do contrário, quando eu tenho Jesus, o meu coração, ele é convertido, ele é moldado, ele é disciplinado a fazer as coisas para Jesus
e isso vai refletir na vida de outras pessoas. Eu vou ter paz no meu coração, não vou ter nada que me condene, não é? O coração, e eu não vou ter dúvidas de que é Deus que está me impulsionando a fazer isso, né? Talvez você ouvindo isso, você pode até estar pensando o seguinte: mas eu faço bem, eu não penso mal de ninguém, eu não ajudo, eu ajudo todo mundo, né? Mas a Bíblia diz também uma coisa muito séria, que não existe nenhuma pessoa boa nesse mundo. Todos se desviaram e se fizeram inúteis para Deus. A Bíblia diz que tudo que eu e você fazemos não passa de trapo de imundícia. A Bíblia também diz no Novo Testamento que eu posso fazer o que for de bom. E o desafio da palavra de Deus é assim, diz assim: tu não fizeste nada menos do que o que deveria fazer. Sabe por quê? Porque se você demonstra amor, esse amor muitas vezes ele não é falado. A gente muitas vezes tem a tendência forte de falar que eu ajudei fulano, ajudei ciclano, ajudei beltrano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Jesus, ele curou e as pessoas viram. Quem falou foram as pessoas. Nenhuma roda que Jesus estava, nenhum lugar em que Jesus passou, ele falou assim: venha que eu estou curando, venha que eu estou fazendo isso, venha que eu estou fazendo aquilo. Não, e ele não convidava ninguém. Ele convidava, ele chamava para conversar e ensinar sobre os princípios que as pessoas precisavam conhecer. Consequentemente, meus queridos, ele curava, consequentemente ele tocava, consequentemente ele tinha compaixão ali, consequentemente ele via tudo o que tinha de necessidade daquele povo, né? Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. É o que o verso 20 diz. Se ele sabe todas as coisas, ele vai usar você, que tem um coração inclinado para o bem, para realizar a obra dele aqui na terra. E muitos darão glórias. E a glória será para Deus. Sabe que as pessoas às vezes falam assim: pastor, que bênção, né? O senhor é uma pessoa abençoada. Olha, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Mas realmente eu penso que Jesus é o merecedor de todo o mérito. Não, pastor, mas o senhor tem que reconhecer, tu é bom mesmo. Eu falo a mesma coisa que Jesus. Bom é o Senhor que estás no céu. Sabe por quê? Porque nós não temos nada de bom no coração. Só Deus conhece a gente. Só Deus sabe o que realmente a Bíblia fala. E o próprio Jesus diz: vocês não sabem que tipo de espécie vocês são. Por mais que nós queiramos, por mais que nós temos o coração para realizar a obra de Deus, nós somos falhos. E nada mais especial do que ser usado por Deus. Nada é mais importante do que ser instrumento para a glória de Deus. Tudo o que você vê, tudo o que você percebe, tudo o que você imagina que de bom na vida do A, do B, do C, é Deus que faz. Ele usa pessoas. E sabe que tipo de pessoa ele usa? Com o coração dedicado totalmente a Ele. Porque a Bíblia diz, lá em 1 Crônicas 16, 9, se não me engano, que o Senhor está procurando, dos céus ele procura homens, ao qual lhe dediquem totalmente o coração. E uma vez que Deus encontra esse homem, ele vai fazer o que com esse homem? Ele vai usar. Ele vai usar para a sua obra, ele vai usar para a sua vontade. Às vezes quando a gente fala assim, Deus quer usar você na obra dele. A obra dele não é ser pastor, não é ser um evangélico rato de igreja. A obra de Deus não é você ser um missionário exclusivamente. A obra de Deus é você fazer a vontade de Deus na terra. É ser um instrumento de Deus. A minha pergunta para você: você tem se ocupado mais com a obra de Deus, ou seja, com a vontade de Deus na vida das pessoas e na sua vida,
ou você tem se ocupado com as suas coisas? Se preocupado mais contigo mesmo, com o seu coração, com a sua vida, com o seu dinheiro, com o seu bem, com a sua família? Alguém tem sido alvo do seu cuidado? Alguém tem sido alvo do seu amor? Alguém tem sido alvo da sua preocupação? Não estou falando de família, porque a gente naturalmente já pensa na nossa família, já se preocupa, supre as necessidades da nossa família, né? Mas alguém que não é seu, da sua família, da sua casa, mas alguém que pode ser alcançado por você, alguém que está longe e que está precisando de uma ajuda. Olha, o texto diz assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, se você faz o que agrada a Deus, se você obedece, duas coisas importantes aqui que a gente pega, que a gente tem que guardar: obedecer e mandamentos. Se eu obedeço aos mandamentos do Senhor, se eu obedeço à vontade de Deus para a minha vida, se eu obedeço o que Deus deseja, nós vamos agradá-lo, porque nós estaremos fazendo o que Ele deseja que seja feito. Porque Deus não vai mandar um anjo aqui para a terra para fazer as coisas dele. Deus não vai mandar, Ele não vai descer aqui na terra para fazer algo. Ele vai usar você. O instrumento que Ele tem é pessoas. E Ele usa pessoas. E eu vejo que nós precisamos orar a Deus e nos envergonhar em alguns momentos, porque Deus usa pessoas fora do nosso aprisco, ou seja, fora do nosso meio cristão, para abençoar vidas tremendamente. Que coisa que eu e você poderíamos ter possibilidade, mas não fazemos. Olha que coisa, nós temos que sentir envergonhados e sentir um constrangimento, porque existem pessoas que estão pensando diariamente em ajudar, em fazer, em abençoar, mas elas também precisam de uma direção para que a glória seja dirigida a Deus exclusivamente, né? E o texto diz assim, se o nosso coração não nos condena, é porque nós confiamos nós temos confiança diante de Deus. Essa confiança é porque estamos no caminho certo. Essa confiança é porque estamos fazendo de fato a vontade de Deus. E o texto continua: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de Jesus, Filho de Jesus. Creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então, assim, crer em Jesus Cristo, e aí você vai ter a vida eterna, vida plena, e amar o próximo. Se você olhar lá no capítulo 22, versos 37 a 39 de Mateus, você vai ver que está escrito assim: o maior mandamento é este, que amemos o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. São dois mandamentos, né, principais que regem toda a doutrina do nosso Jesus Cristo para nós. E amados, se você crê em Jesus, você vai saber que o seu coração está indo para o caminho certo, né? E os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Senhor Jesus nos deu um Espírito para a gente poder ter conexão com Ele, né? O Espírito Santo nos ajuda nas nossas dificuldades, ou seja, na nossa humanidade é o Espírito Santo que age, e Ele faz o que nós não queríamos ou não pensamos em fazer. Por isso, essa é a diferença. Quando eu tenho o coração inclinado para fazer o bem, eu vou fazer e para mim está tudo bem e tudo certo, né? Mas quando eu tenho um coração
convertido a Jesus, eu vou fazer o bem, eu vou entender por que eu estou fazendo aquilo ali e eu vou ter prazer em fazer cada vez mais, e isso vai ser gradativo e vai ser constante, vai ser crescente na minha vida, porque eu quero glorificar o meu Jesus. Eu não quero receber um abraço de gratidão somente, eu não quero receber um reconhecimento, eu tenho certeza de que Jesus já me reconheceu. Isso basta. O reconhecimento nosso é de Jesus, sabe? Por isso que tem pessoas dentro e fora da igreja, das igrejas, né, que elas vivem tristes, porque querem um tapinha nas costas de reconhecimento, querem uma palavrinha de reconhecimento, por mínima coisa que faz. Mas, meu querido, Jesus, ele reconhecia quem fazia para agradá-lo, e ele sabia também quem estava fazendo só por barganha. A mesma coisa é hoje. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo que o Senhor Deus conhece os seus. Sabe quem são os seus? Pois bem, todas aquelas pessoas que entendem que, tendo o Espírito Santo, elas realizam as obras de Deus e glorificam o nome de Jesus. Ponto. Não é? Do seguinte modo, aqui, os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem. Nele quem? E ele neles. Ele quem? Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, os que obedecem aos mandamentos, aos seus mandamentos, mandamentos de Jesus, nesse mandamento permanece. E o mandamento permanece nele. Do seguinte modo, ou seja, continuando, sabemos que Jesus permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A palavra de Deus deixa claro muito de que nós agimos pelo Espírito Santo, por quem converteu o nosso coração, quem converteu a nossa mente para fazer o bem. Então, o que é importante eu e você conhecemos e sabemos aqui é que as nossas ações, elas devem ser pautadas na palavra de Deus. Se você quer explicar para alguém, se você quer que alguém reconheça as suas ações, eu tenho uma dica para ti. Vá até Deus. Ore a Deus, que Ele vai reconhecer você. Ele reconhecendo você, está tudo certo. Você vai ser uma pessoa totalmente abençoada, obrigado, pelo fato dele estar com você, movimentando você, mobilizando você, agindo em você. E, consequentemente, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te agradecer, as pessoas vão te abençoar em resposta, as pessoas vão ter você em alta estima, as pessoas vão sempre querer estar contigo, perto de ti. Não force isso. Sabe que pedir reconhecimento é se humilhar à toa. As pessoas que querem reconhecimento, elas vão querer tirar um reconhecimento forçado. Reconhecimento da parte de Deus, ele vem natural. Ele é natural, é pacífico, é abençoado, sabe? E você não tem do que se envergonhar, você não tem do que pese o seu coração. Pelo contrário, você vai saber de fato que o que você está fazendo está sendo para glórias ao Senhor, e a recompensa está sendo guardada. Está sendo guardada. Todos os que vivem por fé, a Bíblia já diz, deve reconhecer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele presenteia quem o busca. Então, em nome de Jesus, quando você orar, peça para Deus acalentar seu coração, peça para Deus responder para você, peça para Deus te cuidar, te amar, te reconhecer, peça para Deus te dar ainda mais condição de fazer o bem. Peça para Jesus converter o seu coração, porque Ele faz isso. Sabe, a sua oração, ela é mais ou menos assim: Senhor,
Eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que eu não sou merecedor de nada. Mas tu me reconheces. Então, em nome de Jesus, tira de mim todo o mérito, que eu não queira mérito nenhum, e que esse mérito seja para ti. Converta o meu coração para que eu reconheça que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser venerado, é o único que deve a direção da minha vida, de tudo que eu faço. Peça para Deus isso. Eu tenho certeza que Ele não vai te deixar falando sozinho, eu tenho certeza que Ele não vai te deixar sozinho ou sozinha, tá bom? E por outro lado, louvado seja Deus pelo que você já tem feito. Você tem feito muitas coisas, viu? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo, você sabe, e essa palavra eu também sei que ela está indo para diversos corações. Não se frustre esperando e mendigando o reconhecimento de ninguém. Deus te reconhece. Isso basta, isso é muito mais importante. Tá certo? Amém? Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra aqui. Espero então que Deus tenha falado profundamente ao seu coração por essas palavras e que o Espírito Santo lhe conduza a fazer sempre a vontade de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.